Olá, alunos de matemática, iniciando mais uma aula com o tema Cálculo Algébrico. Essa aula aqui ela dá prosseguimento ao conteúdo de Introdução à Álgebra, onde fala quem é o termo, quem é o coeficiente, certo? Então, aqui a gente já vai iniciar citando os monômios. Quem são os monômios? Os monômios são esses elementos que vem acompanhado do coeficiente e a parte literal. A parte literal é a letra, certo? E o coeficiente é o número. Ele pode vir nesse formato aqui, ó, no caso, esse primeiro exemplo, 5x ao cubo y, isso é um monômio, certo? Como pode vir na forma fracionária, 3 quartos de quem? De z ao quadrado, t ao cubo. Como ele pode vir, ó, só 2b, ele pode vir só a parte do coeficiente também, ó, raiz de 3, poderia ser o número 2, poderia ser o número 10, e aqui pode vir a parte, apenas a parte literal, ab ao quadrado. Esses são os tipos de monômio que podem aparecer para você. Aqui, eu vou citar para vocês o grau do monômio, certo? Qual é o grau do monômio? Para calcular esse grau, basta que você some os expoentes da parte literal. As letras, você vai lá e observa. X está elevado a 2, x está elevado a 3 e t está elevado a quanto aqui, quando não tem nada? Quando não tem nada, você coloca um 1, ok? Então, para saber qual é o grau desse monômio, basta que você some todos os expoentes. 2 mais 3 mais 1. No caso, ele é do sexto grau, esse monômio. Bom? E esse outro aqui na frente? 2/3 de A. A, quando não tem nada no seu expoente, é 1. Então, esse monômio aqui é do primeiro grau. Certo? Prosseguindo, vamos lá. Adição algébrica de monômios. Para dar prosseguimento, vamos fazer um cálculo aqui. Primeiramente, para você fazer uma adição com monômios, você tem que observar se a parte literal de todos eles são iguais, certo? Olha só, aqui no primeiro elemento está 5ax, o segundo 4ax e o terceiro 6ax. No caso, ax se repete em todos eles, ok? Então você pode fazer de duas formas, eu vou mostrar as duas para vocês. Você pode colocar os coeficientes aqui dentro do parênteses e colocar o ax em evidência, ou seja, fora dele, e colocar, ó, 5 mais 4 mais 6. E somar. 5 mais 4, 9. 9 mais 6, 15. Então fica 15ax. Você pode fazer nesse método, né, nesse formato, ou você pode fazer assim, ó, por pirâmide invertida, né? Faz de 2 em 2 e deixa o outro esperando. Veja só. 5ax mais 4ax, aí vai dar 9. 5 mais 4, 9. 9 o quê? Ax. A parte literal a gente só conserva, repete ela. Mas o que ficou de fora? 6ax. 9 mais 6, 15, e repete a parte literal, ax. Pronto. Das duas formas, pessoal, vai dar o mesmo resultado, entendido? Então vamos prosseguindo aqui, ó. Agora a subtração. Como é que funciona a subtração? Do mesmo jeito que a adição, certo? Você só vai mudar a operação. Veja só. Aqui você pode fazer a parênteses, fora do parênteses vai ficar quem? X ao quadrado y, x ao quadrado y. Preste bastante atenção a isso, viu? Exemplo, se fosse x ao quadrado y, aqui xy ao quadrado, a parte literal seria diferente. Não poderia fazer operação entre eles, de adição ou de subtração, ok? Aqui tem que ser perfeitamente iguais. Então, ó, x ao quadrado y, x ao quadrado y. Eu coloco aqui, ó, fora do parênteses, x ao quadrado y. E coloco, ó, 7, que é o coeficiente do primeiro, menos 3, que é o coeficiente do segundo. Vai ficar o quê? 7 menos 3, 4. 4 o quê? X ao quadrado, y. Ou você pode fazer 7
menos 3, 4. Repete a parte literal, x ao quadrado, y. Também dá certo, não é assim? Vamos para a próxima. Próxima parte, multiplicação algébrica dos monômios. Como é que funciona? Você observa o seguinte, esse azinho que está aqui, ó, com a multiplicação no meio, já que a gente está falando de multiplicação, ele seria a base, ou seja, ele seria a parte literal. Se a parte literal for igual, o que você faz com os expoentes? Você repete a parte literal e soma os expoentes, desde que essa parte literal seja diferente de zero. Então vamos ao primeiro exemplo. Veja como é que funciona. Quem é a parte literal desse daqui? 7x vezes 3x. A parte literal é apenas o x. E o que é que eu faço com os números, Alan? Você multiplica normalmente, ó. 7 vezes 3, 21. E a parte literal não é x? Aí o que é que eu faço? Repito a base. E quando é multiplicação entre bases iguais, o que é que eu faço com os expoentes? Os expoentes eu somo, mas aqui não está mostrando nenhum dos dois expoentes. Então, ó, quando não tem nada aqui é 1 e aqui é 1. Então, x elevado a 1 vezes x elevado a 1, ou x vezes x vai dar x elevado a 2. Por quê, Alan? Porque lembra que na regra você soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Entendido? Mais um exemplo aqui na frente. A parte do coeficiente tem aqui, ó, menos 2 e aqui tem 3. 3 quando não tem nada é mais. Lembre de fazer a relação de sinal. Menos por mais é menos. Nós estamos fazendo a multiplicação. 2 vezes 3 é 6. E agora, vamos lá para a parte literal. Na parte literal, aqui quando não tem nada eu coloco 1. Vou lá para o segundo. Quem é que não tem nada? O B, eu coloco 1, e o C, coloco 1. Pronto. Tem A nos dois? Tem. O que é que eu faço? Eu somo os expoentes. Repito A. 1 mais 2 daqui, A elevado a 3. O B, eu faço o quê? Tem nos dois, B e B. Repito B. E somo os expoentes. 2 mais 1, 3 também. E o C tem nos dois? Não. O C só tem no segundo. O que é que eu faço, Ana? Quando você só tem um elemento da parte literal sozinho em um dos dois fatores, você só vai repetir ele da mesma forma que ele está. O C não é obrigatório colocar o 1 no seu expoente, certo? Então, pessoal, fica menos 6A ao cubo, B ao cubo, C, tá bom? Prosseguindo, nós temos mais um exemplo com multiplicação aqui, ó. Esse exemplo aqui, ele relata frações, para que você, quando for surpreendido com uma fração, diga, com fração eu não sei. Primeiramente, a parte literal não sofre nenhuma alteração por ser fração. Você vai ter que lembrar apenas de quê? De que a fração, o de cima multiplica pelo de cima, ou seja, numerador com numerador, de baixo com de baixo, denominador com denominador. E se for possível você simplificar, você já faz isso antes de iniciar. Veja só. Aqui tem 5 no numerador de um e 25 no denominador da outra. Os dois são simplificáveis por 5. Certo? E no denominador tem 7 e no numerador tem 14. Os dois são simplificáveis por 7. Então essa fração já fica como? Menos, vou só demonstrar depois da simplificação. 5 dividido por 5 é 1. 7 dividido por 7 é 1. M ao quadrado. Vezes, no segundo, 14 dividido por 7 é 2. 25 dividido por 5 é 5. AM. E agora, pessoal? Multiplica de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Se está menos aqui, aqui não tem nada, é mais. Então, menos por mais vai ficar menos. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 5, 5. Já temos a fração. E agora a parte literal. Sempre em ordem alfabética. Isso é uma pergunta que é bom você ter já na mente a resposta, tá bom? Coloca sempre em ordem alfabética. No caso aqui nós temos m ao quadrado e aqui AM. Quem tem que vir primeiro? O A. Certo? Repete o A, como ele só está aqui, só é repetir ele. E o M, quando não tem nada, aqui é 1 e aqui está ao quadrado. Repete o M e soma os expoentes. 2 mais 1, 3.
Resposta final, menos 2/5 de AM ao cubo, ok?